porque o governo Lula deve realizar um bloqueio de 5 a 15 bilhões de reais para evitar um estouro no limite de despesas previsto agora no novo arcabouço fiscal. Quem está conosco é a Luciana Verdolim, diretamente de Brasília. Luciana, calor por aí também, ventinho bom aí de onde você fala. Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Matos. Bom dia a todos. Sábado ensolarado, céu azul e muito sol aqui na capital do país. Mesmo quando tem chovido em Brasília, o tempo está bastante quente e a expectativa é de que permaneça pelo menos nos próximos dias com a temperatura elevada. Com relação a questões econômicas, o governo está bastante confiante, Matos. Admite que com a arrecadação em alta, foram 280 bilhões de reais em janeiro, foi a maior arrecadação registrada no país desde 1995. A expectativa é de que seja necessário um corte menor, um contingenciamento menor nos gastos públicos. Vai ser anunciado na semana que vem o primeiro relatório de despesas e receitas. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já tem dito que a expectativa é de que o valor que precise ser contingenciado, bloqueado, vai ser bem menor do que o previsto inicialmente. Tem uma limitação aí de cerca de 26 bilhões de reais até o fim do ano. Foi feita, inclusive, uma consulta ao Tribunal de Contas da União sobre esse valor, se poderia chegar a 50 bi, de acordo com contas da administração federal, exatamente por causa desse aumento na arrecadação que está sendo esperada em todo o ano agora de 2024, mas a ministra explica que nessa primeira avaliação que vai ser feita na semana que vem, não vai ser necessária essa avaliação, essa resposta ainda do Tribunal de Contas da União. Por que é tão importante essa questão do contingenciamento? É porque o governo tem um compromisso aí de zerar, ter meta de déficit zero no final do ano. Mas há uma variação, tanto para cima quanto para baixo, seria os 26, 28 bilhões de reais. São ao todo 4 anúncios, 4 relatórios de receita e despesa. O primeiro agora em março, depois tem um em julho, outubro e setembro e dezembro. E na avaliação da administração federal, esse ano, até por ser ano de eleição municipal, a expectativa é de que os cortes sejam os menores possíveis. O presidente Lula já mandou um recado, não quer ver corte, por exemplo, nas obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que ele está anunciando aí nos estados, está divulgando e já avisou que estados e municípios serão beneficiados esse ano com essas ações da administração federal. Luciana Verdolim, daqui a pouco você retorna conosco na programação da Jovem Pan. Valeu, Luciana, mas eu vou permanecer em Brasília, conversar com José Maria Trindade. Zé Maria, no meio político eu tenho ouvido o seguinte: as prefeituras, estados e a própria União, eles estão com o cofre cheio, claro que não estão rasgando dinheiro, evidentemente, mas, Zé Maria, dá para entender, né? Pós-pandemia, tudo aumentou demais de preço, Zé Maria. Sim. O óleo de cozinha custava 5, custa 10, o azeite custava 15, está 30, 40, as bebidas, tudo subiu e a arrecadação acompanhou. Por isso que nós tivemos recordes, foi o recorde do Orçamento de São Paulo, o recorde do Estado de São Paulo, o recorde da União. Então, Zé Maria, é uma questão que aquilo que se fala do Brasil também, a gestão, está faltando gestão. Você falava há pouco aí dessa reunião ministerial, o presidente quer saber dos projetos para tocar. A gente tem obra aqui desde 2014 de metrô, que era para a Copa do Mundo, Zé Maria. O presidente quer incentivar o gasto, ou seja, a aplicação de recursos, e não quer saber dessa história de controle fiscal, o que é muito necessário, e a equipe econômica chefiada por Fernando Haddad está exatamente nesta contraposição. A ideia de, olha, nós temos que aumentar a arrecadação para executar o orçamento. Este é o grande desafio. Você falou sobre a arrecadação maior, veio da inflação. Os produtos mais caros, né? E o imposto incide sobre o valor do produto, aí aumenta a arrecadação. No Brasil, esta inflação do dia a dia cresceu muito, e também serviços, onde não há a possibilidade de colocar um mercado internacional. Não se pode importar corte de cabelos, transporte de aplicativos e assim por diante. Então, a inflação, essa é uma lei do mercado local e pronto. Agora, o governo está tentando persistir na ideia do déficit zero. E daí vem o grande segredo do contingenciamento. O contingenciamento não é exatamente um corte, mas uma reserva de parte do orçamento
para, se houver arrecadação maior, gastar no futuro. E aí o governo transfere essa pressão de aumento de arrecadação para o Congresso Nacional. Aprovaram a chamada pauta econômica. São medidas que aumentam a arrecadação, ou seja, aumentam os impostos. Mas há no próprio Congresso uma tendência e um debate, e até uma frente parlamentar, para evitar o aumento de impostos. E como seria o equilíbrio? Simples demais, o que todo mundo faz, cortar despesas. Aí, Marcelo, ninguém quer, né? Cortar despesas, reduzir gastos, dói. Sem dúvida, Zé Maria. Por isso, inclusive, né, que o presidente Arthur Lira, por muitas vezes ele repete que a reforma administrativa está pronta lá, só se o governo quiser votar, mas cortar na própria carne, né, ou seja, no setor administrativo, isso jamais passará. A reforma está pronta, ele já falou várias vezes, é só o governo querer se empenhar, mas o governo não quer se empenhar, né, Zé Maria? Interessante, Marcelo, o bastidor que eu posso dar dessa história é o seguinte: essa pressão da reforma administrativa, a modernização do Estado, uma entrega melhor de qualidade de serviço público ao cidadão e de uma forma mais barata, essa reforma vem de pressões externas ao governo e ao Congresso Nacional. Hoje, as frentes parlamentares funcionam como lobby, deixaram o lobby do governo e transferiu esse trabalho para o Congresso. É um lobby de convencimento, né, de várias maneiras, e esse convencimento dos empresários vem nesse sentido: aprovar a reforma administrativa em busca de uma eficiência maior do Estado e redução de custos. Mas é difícil, porque os servidores públicos têm um poder de pressão muito grande por aqui. Vistos, a tendência é que essa reforma administrativa vá ficando de lado, né, Marcelo Matos? E não coloquem aí em vigor essa reforma que seria importante para pôr tudo na ponta do lápis. A ideia do presidente da Câmara é forçar a votação. O governo é contra, foi muito contra, colocou o pé na porta, como se diz aqui, e não conseguiu evitar o debate. Aí já mudou o discurso, dizendo: olha, nós podemos discutir a reforma administrativa, mas outro projeto. O que está na Câmara dos Deputados foi apresentado por Paulo Guedes, né? E ele tem um artigo que trava muito esse corte de despesas, de que não muda nada para os atuais servidores, só para os futuros servidores. Mesmo assim, há uma resistência muito grande nessa reforma. E, Paula, este é um ano eleitoral, né? E por aqui os trabalhos não vão além de junho, não. Depois todo mundo vai para as bases eleitorais na tentativa de garantir vereadores e prefeitos, que são trunfos para 2026, a reeleição. O parlamentar só pensa naquilo: reeleição. Pois é, todo mundo aí lutando pelos seus próprios interesses.